Amados irmãos e irmãs, estimado diácono Sandoval, caros ouvintes da Cacó FM e Bicaraí Web Rádio, celebramos nesta manhã o quarto domingo do Advento. Estamos coroando o tempo de preparação para celebrarmos o Natal do Senhor, que esse ano já iremos celebrar à noite. A partir das 19 horas, já estaremos celebrando a missa do Natal. Amados irmãos e irmãs, o quarto domingo do Advento, por meio da palavra de Deus, nós somos convidados a refletir acerca da origem de Jesus. De onde veio Jesus? Como se estabeleceu a sua morada entre nós? Mas também os textos bíblicos nos faz refletir acerca de um tema que tem sido muito refletido pela igreja, tanto em alguns documentos do Papa Francisco, mas muito mais nos documentos da CNBB. Olhar para a igreja numa perspectiva de casa. Casa do pão, casa da palavra, casa da caridade. Então, a igreja é vista em alguns documentos da igreja nessa perspectiva. E hoje, encontramos Davi, o rei Davi, que está instalado na sua casa. Até Davi, o povo de Israel era nômade. Eles peregrinavam e moravam debaixo de umas cabana, debaixo de umas barracas. Os ciganos ainda hoje, alguns ciganos ainda hoje vivem assim. Só que o texto de hoje, logo no início, vai dizendo: tendo sido o rei Davi instalado já em sua casa, e tendo-lhe o Senhor dado a paz, livrando de todos os seus inimigos, ele disse ao profeta Natã: vê, eu resido num palácio de cedro, e a arca de Deus está alojada numa tenda. O que significa isso? O povo estabelece sua morada em casas de pedra, mas a tenda, a arca da aliança permanece em uma tenda, um lugar bem simplório. E Davi então se incomoda com aquilo, como que todos nós estamos morando em casas de pedra, em palácios, e o meu Senhor está em uma tenda. Então ele resolve querer construir uma casa para Deus. Porém, ele partilha essa sua preocupação com Natã, que é o profeta que acompanha o seu tempo, um dos profetas. Por isso, em sonho, Deus pede a Natã para dizer a Moisés, a Davi: porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Depois discorre que tudo o que aconteceu na vida de Davi, até ele assumir o seu reinado, foi movido pelo amor de Deus. Deus quis isso, Deus desejou, e Deus então deu todas as possibilidades para que Davi estabelecesse o seu reinado de paz e de segurança. Por isso, na audácia de Davi, ele queria construir uma casa para Deus. Mas quem é puro o suficiente para construir uma casa para Deus? Ninguém, nenhum homem é capaz de construir uma casa para Deus. Por isso, Deus mesmo, quando Ele quis, Ele estabeleceu entre nós alguém que fosse a sua habitação. Por isso, hoje, a liturgia também nos chama e nos convida a olhar na direção daquela que a igreja proclama como imaculada. De fato, caríssimos irmãos e irmãs, refletir a origem de Jesus é também refletir a partir daquela que foi preservada do pecado, imaculada, para que através dela Deus
estabelecesse entre nós a sua morada. Ou seja, Deus mesmo preparou a sua habitação para que Ele pudesse vir estar conosco. Por isso, então, quando a gente reza ou canta a ladainha de Nossa Senhora, em uma das frases nós rezamos lá, que Maria é a arca da aliança. Logo, morada de Deus se dá em Maria. Maria é verdadeiramente a casa que Deus construiu para que Ele pudesse estabelecer a sua morada entre nós. Por meio da pureza de Maria, Deus vem habitar entre nós. Então a origem de Jesus se dá justamente aí. Quando nós compreendemos essa perspectiva, agora o texto do Evangelho fica mais claro para que pudéssemos então entender melhor. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. José, descendente de Davi, mas Maria não é apresentada aqui a sua descendência, pois ela é justamente preservada do pecado. Toda a linhagem de Davi é assinalada pelo pecado, por isso então José está na linhagem de Davi, mas não Maria. Depois, no Evangelho, nós encontramos a abordagem do anjo a Nossa Senhora. De que maneira que o anjo se aproxima de Maria e diz: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. O anjo reconhece a grandeza de Maria, dessa jovem que foi eleita, preservada do pecado, para ser a habitação de Deus entre nós. O anjo a reconhece e a proclama como cheia de graça, transborda a graça de Deus. E por isso então ele diz: não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. A partir daqui então, caríssimos irmãos e irmãs, fica fácil compreendermos a origem de Jesus. Jesus, que é o Filho de Deus, Deus mesmo encarnado entre nós, vem pela ação do Espírito Santo, através do sim de Nossa Senhora, do sim de Maria. Pois, enquanto o anjo anuncia, revela para ela mesma que ela é cheia de graça, mas se ela não dissesse: eis aqui a serva do Senhor, faça-me segundo a tua palavra, nada disso tinha acontecido. Deus propõe, e por isso então, apesar dela ter sido preparada para receber o Filho de Deus aqui na terra, mas Deus espera de Maria a sua decisão. Então Deus espera de todos nós uma decisão. Por isso então, Maria, que gera e gesta Jesus no seu ventre, ela gera e gesta Jesus no seu ventre por causa do seu sim. Toda a humanidade hoje é convidada também a acolher, a gerar e gestar Jesus no coração. No entanto, nós precisamos dar o nosso sim. O Senhor quer habitar em nossos corações. E agora sim, podemos compreender a igreja como habitação de Deus. Por quê? Porque Cristo é a cabeça. Ele assume a igreja para si. E todos aqueles que são incorporados a Cristo por meio do batismo, faz parte justamente dessa casa de comunhão, dessa casa de participação, dessa casa do pão, da palavra e da caridade. Hoje, nós podemos dizer e afirmar: a igreja é morada de Deus. Hoje, Deus mora na igreja, porque todos nós, incorporados em Cristo Jesus, nos tornamos então esse lugar onde Deus deseja habitar. Habitar em nossos corações, habitar em nossas vidas,
habitar no mundo por meio da igreja. Por isso a igreja é sacramento de salvação. Nós, enquanto igreja, filhos de Deus, que acolhemos a presença do Senhor em nosso coração, devemos ser para o mundo sinal de salvação. E de que maneira nós nos tornamos esse sinal? Quando verdadeiramente nós colocamos em prática todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Então fica fácil compreendermos por que nós somos a igreja nessa perspectiva de casa, porque nós verdadeiramente, a partir de Jesus, o Verbo encarnado, nós nos tornamos a única igreja que verdadeiramente Deus habita. Deus habita em nosso meio na Eucaristia, mas Ele quer habitar sobretudo em nossos corações, em nossa vida, em nossas ações. Então hoje, amados irmãos e irmãs, concluindo o tempo do Advento, nós somos convidados então a preparar a nossa casa para acolher verdadeiramente a semente do Verbo. E a casa que deve ser preparada é justamente o nosso coração, a nossa vida e a nossa família. Peçamos a Nossa Senhora que interceda por nós, que nos ajude, por meio da sua intercessão, a ter coragem de, no momento certo, dizer, assim como ela disse ao anjo Gabriel: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.